Opa, boa noite, a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 25 de julho de 2022, às 21 horas e 54 minutos, está começando mais um pós, né? Dessa vez é pós-jogo do Robson. E para te falar, hein? Julho já está no final também, hein? Sobrevivemos. Ainda não, né? Tem quarta-feira ainda. Não, tem. Acho que tem essa semana toda ainda, né? De julho ainda, de julho, então, pô, estamos quase sobrevivendo a julho e entre mortos e feridos, né? Sobreviveram todos, né? Como o pessoal costuma dizer. Foi um mês duro, viu? Um mês difícil, mas um mês de bastante conquista aí, um mês muito importante para o Corinthians. Desde Boca Juniors, Libertadores, Copa do Brasil, lesão, Campeonato Brasileiro, Vitor Pereira suspenso e o Corinthians está chegando aqui nesse final de julho muito bem, muito bem. Inclusive ontem, né, essa rodada que a gente vai comentar agora é a última rodada do campeonato, foi a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E aí cabe daqui a pouquinho a gente fazer um balanço aí do que foi esse primeiro turno do Corinthians aí. Mas no momento certo a gente conversa. Antes disso, só lembrando para quem chegou agora no canal, quem está assistindo pela primeira vez, se inscreve no canal para dar aquela moral, tornar o canal mais relevante, dar aquela força, fortalecer aí o canal, né? Para que mais gente consiga receber as recomendações aí de vídeos sobre Corinthians, tá? E curte o vídeo também, que também ajuda. Na verdade, ajuda bastante. E para quem gosta, também é disponibilizado uma versão em podcast de cada vídeo que eu gravo aqui no canal, né? Então, os pós e pré-jogos são publicados em formato podcast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, enfim, na uma grande maioria aí de agregadores de podcasts do mercado, tá? Se estiver ouvindo especificamente, ou se for ouvir especificamente no Spotify, classifica, tem um sistema de classificação lá, dá algumas estrelinhas pro podcast, de preferência 5. E segue lá também, assim, o algoritmo, né? As regras ali do Spotify vai identificar o seu perfil, né? Pô, esse usuário ouve, sei lá, podcast esportivo do Corinthians, então eu vou mandar para ele aqui uma sugestão do canal do RB Cedilha. Beleza? Então, dá essa moral aí. Principalmente, tá? Se inscreve no canal aqui, se você estiver aqui no YouTube, dá essa moral, tá? Beleza? Bom, vamos seguir que hoje tem alguns assuntos importantes pra gente falar, tá? Vamos começar falando de... Opa, peguei o errado. Vou começar falando de mercado. O Corinthians que estava se concentrando na contratação do Fausto Vera. Parece que deu bom. Ou, parece não, deu bom, né? Inclusive o time Argentino Júnior, né? Acabou já se despedindo, anunciando o negócio lá na Argentina, né? O Corinthians ficou então com 70% do jogador e 30% continuou com o Argentino Júnior, tá? Acho que valores, eu não me lembro de ter visto valores, mas é naquele mesmo esquema, 4 milhões e meio de reais não, perdão, de euros, né? E pode ou não ter ali alguma questão de bonificação para o jogador, tá? Se ele for bem, se ganhar título, se, sei lá, fizer X jogos como titular, ganha uma graninha, ganha uma bonificação ali, né? Semelhante com o que foi com o Mosquito, né? O Mosquito também tinha uma cláusula dessa de produtividade, produtividade? Não sei, enfim, ele tinha que fazer X jogos lá de titular e aí ele ganharia 4 milhões, né? Tanto que ano passado ele dá um gás ali, joga bastante jogo com tendinite, né? Aí depois que ele conseguiu garantir o bônus dele lá, ele parou para se tratar e agora voltou a jogar bem. De fato, tá entrando bem, entra bem no segundo tempo, tá? Quando ele começa jogando, ele não joga tão bem, mas
tem feito dele e parece que o do Fausto Vera vai ser assim também, tá? É informação do Multimão, inclusive, né? Que tem alguma coisinha ali de bonificação pro jogador, tá? Bom, é isso, Fausto Vera. A torcida tá empolvorosa. Na verdade, a torcida já. Pô, já estão falando de ele jogar sábado, né? O cara vai chegar amanhã, né? Inclusive, rodou umas fotos aí, ele é goleador, viu? Na vida real é goleador também, viu? Tá de parabéns. E chega amanhã aqui no Brasil, né? Tipo, ainda precisa assinar contrato, precisa, como fala, ser registrado no BID, né? Ser inscrito na Copa do Brasil. Eu não sei se é a mesma coisa, tá? Tipo, eu sei que não é a mesma coisa, né? Mas não sei se automaticamente inscrito no BID já o torna apto a jogar a Copa do Brasil. Mas o ponto é que ele ainda precisa resolver essas questões, né? O Corinthians precisa resolver essas questões. E sem contar que, pô, durante a semana ainda vai conhecer o elenco, vai treinar junto com o elenco, acho que dificilmente ele já chega para jogar no sábado, tá? Sábado o Corinthians enfrenta o Botafogo, tá? Pelo Campeonato Brasileiro, o início do segundo turno. Em casa, né? O Química Arena. Putz, dependendo do horário eu poderia ir, hein? Vamos ver. Respira, Robson. Mas beleza. Então, Fausto Vera parece que já tá tudo certo, só falta assinar o contrato. E chega aí pra. Principalmente para jogar, né? Ser mais útil o ano que vem. Numa possível saída do Michael, né? Uma possível vinda do Queiroz também. Então, importante chegada, tá? Outra notícia que saiu, né? Tipo, agora à noite, na verdade. Cheguei da academia e vi essa notícia. Cara, o Corinthians soltou uma nota oficial informando que eles assinaram, né? Que foi assinado o contrato com a Caixa, aquele contrato da renegociação da dívida, né? Do parcelamento e parece que foi renovado. Aí eu tentei me lembrar, né? Umas questões de valores, né? Pô, quanto será que o Corinthians vai precisar pagar? Qual o valor da parcela? Por quanto tempo? E aí eu lembro que um dirigente dirigente não, mas uma pessoa do conselho do Corinthians deu participou, na verdade, né, de um podcast lá no GE falando que o contrato, a renegociação não seria exatamente assim como o pessoal estava falando, tal. Mas vamos lá. O que o pessoal comenta que é o seguinte: o Corinthians tem é, 611 milhões para se pagar do estádio. 611 milhões. De naming rights, se eu não me engano, foram 300 milhões. Alguma coisa assim. Eu vou falar valores aproximados, daqui a pouco a gente olha o número correto. Quando eles têm 300 milhões de naming rights, abatendo esses 300 milhões de naming rights, ainda sobra 311 milhões para pagar. Segundo o que estava rolando, esses 311 milhões seriam divididos ali por 16 anos e aí daria em torno, tipo, o Corinthians precisaria desembolsar cerca de 18 milhões de reais por ano, já excluindo, né, o valor do name rights, que daria cerca de 15 milhões por ano, daria em 33 milhões, 30 milhões por ano ali, tá? Mas o Corinthians precisaria tirar do bolso 18 milhões, que aí começou-se a ventilar que o Corinthians facilmente conseguiria tirar esse valor em bilheteria, né? Então seria um valor bem tranquilo do Corinthians conseguir. E aí depois apareceu, pô, o Corinthians vai ter os 2 primeiros anos para pagar só juros, depois, a partir de 2025, né, o Corinthians começa a pagar as parcelas a partir de 2023, né, do ano que vem, e a partir de 2025 começa a bater o principal. O principal é o valor que o Corinthians deve de fato, tá? Porque um financiamento ele é composto basicamente pelo principal, que é o valor que você deve, mais algumas taxas, tá? Você tem, enfim, tem multa, dependendo, né, tipo, se está em atraso ou não. Eu trabalhei bastante tempo numa grande empresa de processamento de dados do estado de São Paulo. Quem conhece sabe. E lá a gente trabalhava com coisas de ICMS e tal.
Então, eu conheço um pouco sobre financiamento e débitos, né? No caso do Corinthians não é SMS, é um financiamento comum. Você, sei lá, você pode entrar no app da Caixa e fazer uma simulação ali, né? Então você vai lá, coloca o valor que você quer e simula pelo tempo que você pretende pagar, e ele vai te dar os valores, né? Todas as parcelas e o que compõe esse valor, né? Esse valor vai ser composto pelo principal, que é o valor que você pediu, mais taxas, né? Juros, basicamente falando. E em tese, em 2 anos, o Corinthians abateria os juros para depois abater a dívida de fato. Só que a conta que foi feita de fato é esquisita, né? Porque você não pega o valor da dívida e divide pela quantidade de meses para dar o valor da parcela. Isso não existe. Então, eu gostaria muito de um pronunciamento oficial do Corinthians, né? Que trouxesse os valores que o Corinthians de fato precisa pagar para a Caixa. Por quê? Aí a gente tem aqui um trecho, né, algumas aspas aqui que eu peguei no Globo Esporte, tá? Então, o Globo Esporte diz que o valor da dívida é 611 milhões. Destes 608 milhões, 300 milhões serão abatidos com a receita do naming rights. Beleza. Sobra 311 milhões. Foi exatamente o que eu falei, tá? 311 milhões. Que terão de ser pagos até 2041. Ou seja, se você pegar de 2023 até 2041, são 18 anos, né? O Corinthians vai arcar com parcelas trimestrais. Isso me pegou, tá? O pessoal tá falando que eram parcelas anuais, mas pelo que está falando aqui são parcelas trimestrais, segundo informado na reunião do Conselho. A projeção é que o valor anual na soma dos trimestres seja na casa de 70 milhões por ano. Ou seja, não são 18, não são 30 milhões, são 70 milhões. É o dobro, mais que o dobro, do que a gente estava imaginando. Muito por conta dos juros, imagino. Né? Não basta você pegar 311 milhões, dividir por 18 e falar, não, o Corinthians tem que pagar 18 milhões. Eu vou até fazer aqui na calculadora do celular. Então, se eu tenho 311 e divido por 18, olha lá, dá exatamente 17 milhões e 17,27, né? Ou seja, 18 milhões por ano. Isso é só o valor do principal. Por isso que talvez esteja dando 70 milhões, porque tem os juros de 18 anos, tá? Aí cabe você, pô, qual é o índice de correção desses juros, né? É, como talvez seja algum tipo de empréstimo diferente ali, né? Normalmente o pessoal ali vê, pô, vai ser Selic, pô, vai ser Prorata, ou vai ser, sei lá, CDI, enfim, não sei, tá? Ou vai ser tipo uma composição ali, tipo de um X% mais CDI, X% mais Selic, não sei. Eu de fato não sei. Isso o Corinthians poderia disponibilizar pra gente. Porque 70 milhões é o que o Corinthians projeta ganhar de bilheteria esse ano. Tá? Eu não lembro se é 70 ou 80 milhões que o Corinthians projeta de bilheteria esse ano. Já fez acho que uns 50. Até tem mais ainda, 3 meses de campeonato, vários jogos para se fazer. Não sei se chega a 70. Tá? Talvez chegue, porque o Corinthians ainda vai fazer um jogo de quartas de final de Copa do Brasil, um jogo de quartas de final de Libertadores. Então, nesses dois jogos deve dar uns 5 milhões cada jogo aí. E líquido, sei lá, deve dar uns 4 milhões. Enfim, o Corinthians ainda tem bastante para fazer. Mas se for contar com naming rights, que são 15 milhões por ano, né, então o Corinthians precisaria fazer 55 milhões, né, de bilheteria para poder dar ali na racha, né, no talo. Cara, mas 70 milhões é pesado, viu? 70 milhões é um valor pesado para se pagar. Se você divide por 3 aí, dá, sei lá, tipo 23 milhões
a cada três meses. O Corinthians não estava aguentando pagar 5 milhões por mês, gente. Tava difícil pagar 5 milhões por mês, ainda mais levando em consideração meses que não tinha futebol, né? Sei lá, dezembro e janeiro. E aí o primeiro semestre todinho, primeiro não, né? Os 3 primeiros meses, 2 primeiros meses de futebol só com campeonato estadual, que pô, a torcida não pode até lutar, né? O Corinthians tem uma média boa anual, 30 mil torcedores, mas cara, com renda de 2 milhões, né? Renda de 1.800.000, 2 milhões e meio, né? No máximo 3 em clássico. Então, é pesado, pesado mesmo. Pro Corinthians, é que eu não sei quantos jogos em casa, só no Brasileiro o Corinthians tem 18, né? 19 jogos, né, no Brasileiro, jogando em casa. Se o Corinthians fizesse 3 milhões por jogo, beleza, líquidos, né? 3 milhões líquidos por jogo, beleza, suave, tranquilo. Mas não faz, né? Vamos ver. Vamos ver, é um valor pesado, 23 milhões por trimestre, 70 milhões por ano, mas vamos ver, de fato, talvez amanhã saia algumas notícias e a gente acaba ficando meio, caralho, mano, quanto é muita grana, tal, mas de repente é um valor bem possível, assim, né? Eu não tenho conhecimento das finanças do Corinthians, né, de tudo, mas se eles acordaram, acharam um bom assim, pode ser que seja um valor tipo attainable, né? Tipo um valor bem tranquilo, não tranquilo, mas atingível, né? Não, beleza. Chega de finanças, chega de caixa, chega de Fausto Vera. Vamos falar de campeonato brasileiro? Vamos dar uma olhada nos jogos da rodada, então. A rodada começou com São Paulo e Goiás, um empate 3-3, bastante gols, né? Eu não vi os gols, para mim os dois poderiam ter perdido. E, bom, 3-3. O São Paulo vai ficando para trás ali na classificação do campeonato, o que não chega a ser ruim, é até uma boa notícia. O Botafogo me surpreendeu, meteu 2-0 no Atlético Paranaense, porém, eu tendo a acreditar, eu não vi o jogo, nem melhores momentos, nem nada, não vi nem os gols do Botafogo, não sei nem quem fez os gols. Mas eu tendo a acreditar que o Atlético Paranaense entrou com o time reserva, porque o Atlético Paranaense tem Copa do Brasil e pesado contra o Flamengo, então deve ter entrado ali com o time reserva, um time alternativo, visando ali fazer um bom jogo diante do Flamengo pela Copa do Brasil no meio de semana, tá? Então o Botafogo meteu 2-0, Flamengo venceu o Avaí de 2-1 de virada, se eu não me engano, dois gols do Pedro, né? O Pedro tá fazendo bastante gol, sempre fez, né? Mas ele teve um período ruim com o Paulo Souza, agora com o Dorival Júnior tá jogando bem, já fez 2 gols. É, cara, não sei não, mas acho que ele tá perigando ir pra Copa do Mundo, viu? Ele não é um jogador carismático, ele não é um jogador assim, tipo, sei lá, mas eu tenho simpatia por ele, viu? Eu gosto dele. É um centroavantão, né? Bom ele, bacana, então, tipo, tomara que se ferre nos campeonatos, que não ganhe nenhum, mas que vá pra Copa ali e consiga ajudar o Brasil a trazer o Hexa pra gente. Se bem que eu vou estar. Eu nem sei o que eu vou fazer em dezembro, tá? Dezembro. Em novembro, né? Novembro, dezembro ali vai ter. Vai ter Copa do Mundo, né? E aí eu não sei se vale a pena. Se tiver jogador do Corinthians, eu de repente comento o jogo do Brasil ali, prestando atenção nos jogadores do Corinthians, que às vezes pode ser que nem entre. Mas se não tiver, não sei o que eu vou fazer ainda. Mas tomara que o Pedro vá, tá? O Pedro merece ali. É novo, é bom de bola, goleador. Acho que na seleção não tem nenhum centroavante. Tinha, acho que um cara que era Matheus, alguma coisa, mas acho que ele tinha machucado. Enfim. Fluminense ganhou do Bragantino 2-1. Fluminense, uma ótima campanha aí, terminou em terceiro lugar no campeonato esse primeiro turno. Vamos ver se consegue se manter no segundo turno, né? E o Palmeiras ganhou do Inter, o Inter ramelou. Eu esperando ali que o Inter empatasse com o Palmeiras, mas não rolou, então é um bagulho muito louco, né? Internacional também é um timinho que, meu Deus do céu, né, cara? Ô timinho. Juventude, Ceará, Juventude meteu 1-0 no Ceará.
Surpreendente, eu achei que o Ceará iria ganhar o jogo. O jogo da rodada, o melhor jogo da rodada aqui, campeonato. Ó. Atlético Mineiro 1, Corinthians 2, de virada, jogaço, Corinthians, nossa, você é louco, tô na vibe do jogo ainda, tá? Tô bem otimista, bem contente, bem alegre ali com o resultado do Corinthians, tá? Atlético Goianiense 0, América Mineiro 1. Atlético Goianiense perdeu pro América Mineiro, mas não sei dizer se também entrou com o time reserva, tá? Porque feliz ou infelizmente, pro Atlético Goianiense ele pega o Corinthians na Copa do Brasil ali e eles vão dar a vida por esse jogo. Mas amanhã tem pré-jogo, tá? Amanhã tem pré-jogo de Atlético Goianiense e Corinthians e a gente fala mais sobre isso amanhã, tá? Fortaleza empatou domingo às 19 horas, empatou 0 a 0 com o Santos. Fortaleza, tomara que caia, né? Fortaleza aí, tomara que seja rebaixado e leve o Santos junto. E no momento em que eu tirei o print, tá? Acho que era umas 9 e pouquinho, 10 horas assim, mais ou menos. O Coritiba estava ganhando do Cuiabá de 1 a 0, né? Agora será que está ganhando ainda? Aproveitar que eu estou com o celular aqui, já dou uma olhadinha no GE. Acabou 1 a 0 para o Coritiba. Coritiba vence Cuiabá e empurra adversário para o Z4. Aparentemente aí o Coritiba saiu do Z4 então, né? Não está não tá na zona de rebaixamento. Beleza, então esses foram os jogos da rodada, viu, rapaziada? Ah, bom, eu peguei aqui, não peguei a tabela toda, mas peguei o G6 como de praxe, né, que é o que importa para o Corinthians. Peguei aqui o G6 do Campeonato Brasileiro, tá? Então, em primeiro está o Palmeiras com 39 pontos, segundo Corinthians, terceiro Fluminense, quarto Atlético Mineiro, quinto Clube Atlético Paranaense e sexto Flamengo. Agora, exceto pelo Fluminense, a gente tem aqui os times que muita gente comentou no começo do campeonato, né, que seriam os principais postulantes a títulos aqui, né? Atlético Paranaense correndo um pouquinho por fora, talvez no lugar do Fluminense ali um Bragantino ou um São Paulo, né? Mas tá bem mais próximo da realidade ali. O Flamengo se aproximou bastante, o Flamengo já está com 30 pontos, 5 pontos atrás do Corinthians, 9 pontos atrás do Palmeiras. E tá bem, tá disputado, tá? A gente pensa que não, né? Pô, a gente acha que não, mas o Palmeiras, é, ele tá a 4 pontos na frente do Corinthians. Olha que bagulho louco, que eu fiquei pensando, como que é possível isso, né? Como é possível, por exemplo, o Palmeiras está a 4 pontos do Corinthians? 4. O Corinthians tem 35 e o Palmeiras 39. Se você voltar no derby que o Corinthians perdeu de 3 a 0, aquele derby da Covid, se o Corinthians tivesse ganho aquele jogo, o Corinthians teria ido para 38 pontos. E o Palmeiras, se tivesse perdido aquele jogo, teria caído para 36. Então, o Corinthians que hoje está 4 pontos atrás do Palmeiras, se tivesse ganhado do Palmeiras aquele jogo, estaria 2 na frente. É um negócio muito louco. É isso que a gente chama de jogo de 6 pontos, né? eu fiquei pensando, não é possível, cara. Porque se você tira 3 pontos, se você dá 3 pontos pro Corinthians, o Corinthians continua um ponto atrás do Palmeiras. Mas a verdade é que o Corinthians ganha 3 pontos e o Palmeiras perde 3, né? Olhando assim, é um bagulho muito louco. Muito louco mesmo. Ah, primeiro turno do campeonato. O brasileiro chegou ao fim. Corinthians que liderou por bastante tempo o campeonato. Chegou a cair para quinta ou sexta posição em algum momento. Mas se recuperou ali e conseguiu terminar em segundo, tá? O Corinthians, desde a primeira rodada,
estava sempre no G4. Sempre no G4. Começou sapecando 3-0 no Botafogo, 3-1, né? 3-1 no Botafogo, depois mais 3 no Avaí, enfim, entre vitórias, empates e derrotas, o Corinthians acabou conseguindo ali chegar na segunda colocação nesse primeiro turno, tá? Olhando os números parece algo muito impressionante, na verdade, né? Se você olha os números, se você olha é, as dificuldades que o Corinthians teve, né? Quais dificuldades o Corinthians teve? Calendário, mas isso todo mundo teve, né? Lesões, teve em determinado momento o Corinthians teve até 10 jogadores lesionados. O Corinthians teve também de todos esses que estão no G6 aqui, o único que o Corinthians enfrentou em casa foi o Flamengo. Então, esses 5 camaradas que estão todos aqui, ó, que a gente está vendo, o Corinthians jogou fora de casa. Desses aqui, o Corinthians perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Fluminense, ganhou do Atlético Mineiro, empatou com o Atlético Paranaense e ganhou do Flamengo. De todos esses, o Corinthians jogou só com o Flamengo em casa. O que quer dizer o seguinte, que no segundo turno o Corinthians vai enfrentar todos eles, exceto o Flamengo, em casa. Por outro lado, o Corinthians enfrentou algumas babas em casa, agora vai ter que enfrentar fora de casa. Ou até alguns times que jogaram melhor que o Corinthians, mas o Corinthians de alguma forma conseguiu ganhar, como foi o caso do Fortaleza, né, que foi até com gol contra. O Corinthians vai jogar lá no Castelão contra o Fortaleza. Então, o segundo turno vai ser pesado para o Corinthians. E ainda disputando Copa Libertadores e Copa do Brasil, se o Corinthians avançar nessas competições, vai se tornar mais pesado ainda. Mas, se você quer moleza, senta no meu colo, né? Porque a vida é dura, mas ela é dura só para quem é mole, né? Então o Corinthians tem condição, tem por obrigação lutar por esse Campeonato Brasileiro e terminar o mais alto possível, né? O ano passado o Corinthians terminou em quinto ou sexto, não lembro, acho que quinto. Dessa vez o Corinthians tem que terminar no G4. Quanto mais alto, melhor. Se o Corinthians terminar em segundo colocado, pô, contanto que não seja o Palmeiras campeão, tá beleza, vai receber bastante de premiação, vai. Enfim, vai ser importante. O ideal é ser campeão, mas o quanto mais alto o Corinthians terminar, melhor. Mas o primeiro turno em si do Corinthians foi positivo, tá? O Corinthians, segundo a minha visão, eu achei que foi bem positivo. Poderia ter sido melhor, a gente perdeu pontos bobos, mas a gente também ganhou o jogo que de repente não mereceria ganhar, tá? De toda forma, o Corinthians chega forte para esse segundo turno e vamos esperar aí que dê tudo certo, né? Bom, vamos falar do jogo, rapidamente sobre o jogo. Já falei bastante ali sobre principalmente financiamento da Caixa e primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o jogo. Então essa foi a escalação do Corinthians, Carlos Miguel. Carlos Miguel aí, ó. Falaram que o homem era ruim, ó. Foi pro jogo ontem. Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Fábio Santos. Não dá para questionar. Talvez o Bruno Mendes, né? É a primeira vez que o Bruno Mendes joga como volante, joga como zagueiro de fato, né? Ele sempre entrou na lateral direita ali para quebrar um galho, mas dessa vez ali com o Fagner à disposição, o Bruno Mendes conseguiu jogar como zagueiro, do lado do Balbuena, que fez sua estreia, e o Fábio Santos, né? O que falar de Fábio Santos, né? Não tem muito o que falar desse cara, eu sou fã desse maluco aí. Ah, do Queiroz, Maicon e Juliano, também nada a dizer sobre esse meio de campo. Eu consideraria até o meio de campo ideal nesse momento, tá? Eu sinceramente não tenho apreço ali pelo futebol do Cantígio. Muito embora ele tenha jogado bem, tá? Ele tenha jogado
muito bem ali, mas na minha escalação, se fosse a minha escalação, eu colocaria essa. O problema é, o Juliano não tá jogando nada, né? O Juliano não tá me ajudando, né, Juliano? Nesse momento ele não merece nem ser chamado de Giuliano, igual o pessoal tá falando, né? Já vira Juliano mesmo, com J. Porque realmente não tá jogando nada, mas é assim, tipo, era o meio campo que eu escolheria mesmo. Adson, William e Yuri Alberto. Aí eu fico meio que na dúvida com relação ao Adson, tá? O que todo mundo quer é Roger Guedes, né? Roger Guedes, William e Yuri Alberto. Mas o Adson ali, ele entrou, fez o papel dele, correu bastante, se doou. Ele não. O problema. Putz, eu falo isso na hora de comentar o jogo, tá? Mas eu acho que ele entrar ali no lugar do Roger Guedes, acho que foi só para dar um descanso pro Roger Guedes mesmo, porque ele não recompõe como o Mantuan recompunha. Então, complicado, né, Adson? Complicado, meu garoto. Bom, finalmente. Eita, nós peguei a imagem errada. Deixa eu trocar aqui. Peguei a errada mesmo? Olha, tinha a imagem aqui que eu não tirei. Tá. Deixa eu trocar essa imagem porque já ia colocar pro louco. Mas deu 3 a 1 não, pô. 3 a 1 foi o jogo do Coritiba, pô. Tá me tirando? Deixa eu pegar aqui. Tá na, tá na agulha, tá na pedra. Fácil aqui, pai. Tá tirando? Então o Corinthians enfrentou o Atlético Mineiro pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ah, lá no Mineirão, às 18 horas do domingo. Horário ruim, tá? Eu não gosto de jogo às 18 não, tá? Horário ruim, você começa às 18, termina às 20, às 8 horas da noite. E aí, pô, aí tem um monte de coisa pra fazer, pra preparar pra semana e você ainda, tipo, tá na vibe do jogo, você não consegue fazer nada. Você fica, tipo, lembrando do jogo, vislumbrando, aí escuta a opinião de um, escuta a opinião de outro. Eu não gosto muito de jogo às 18 não, no domingo. No sábado eu gosto, tá? No domingo não. Mas o Corinthians jogou, lotada. Tava lotado, tava cheio sim o Mineirão. O Corinthians levou bastante jogador, bastante torcedor lá também. E chama atenção esse jogo o seguinte: primeiro, foi o primeiro jogo do Carlos Miguel como goleiro do Corinthians, tá? Primeiro jogo, ele não jogou Paulista, ele não jogou primeira fase de Copa do Brasil, não jogou nada. Estreou no Mineirão contra um dos melhores times do campeonato, um dos melhores times do Brasil e dizem que um dos melhores times da América do Sul. E não dá para dizer que ele foi mal, tá? Ele foi bem, ele fez defesas seguras, ele não foi exigido tanto, por assim dizer, tá? Ele não teve que fazer nenhum milagre, por exemplo. Simplesmente foi um jogo ok dele. Ao meu ver, ele precisa melhorar a reposição de bola. Acostumado com o Cássio dá aquela reposição meio que fatiando a bola, né? Que a bola vai rasante e normalmente vai no pé do atacante. O Carlos Miguel dava balão para frente, então sempre visando ali pro Yuri Alberto tentar ganhar, dar uma casquinha, ganhar de cabeça ali. Então era uma reposição ruim, tá? Eu não gostava. Teve reposição que ele tentou sair jogando com a mão, ele repôs errado, né? Jogou muito forte e acabou voltando a bola pro Atlético Mineiro. Mas de maneira geral ele jogou bem, tá? Ele levou um gol ali que, sinceramente, aquele gol é indefensável. Aquele gol é indefensável. Aquele não tinha como pegar. O cara tem 2 metros, quase 2 metros e 10 de altura. Pulou, esticou o braço, mais de 3 metros de envergadura e não alcançou. Você vai fazer o que, né? Não tem jeito, né? Quando você tem que levar o gol mesmo, ainda mais uma finalização magistral, como foi a do Keno, sinceramente, não tem muito o que se fazer, tá? Mas falando do jogo especificamente, não somente do Carlos Miguel, o jogo ele estava bem parelho, tá? O jogo começou bem parelho, bem disputado, os times trocando passes, né? O Atlético Mineiro marcando em cima, o Corinthians começou marcando em cima também do Atlético Mineiro, inclusive o primeiro ataque do jogo foi do Corinthians. O Watson tomou a bola do Guilherme Arana,
do palmeirense Guilherme Arana. Como eu odeio o Guilherme Arana. É, o Watson tomou a bola dele e poderia ter passado a bola, né? Mas preferiu chutar, não acertou o gol, mas o Corinthians começou atacando, pressionando. Mas logo o Atlético ele foi meio que virando o jogo. Então o Atlético começou a pressionar mais o Corinthians tinha bastante dificuldade para sair jogando. E aconteceu o seguinte: pelo lado esquerdo dos caras tinha Guilherme Arana e Keno. Em tese, eles teriam que duelar ali com o Fagner e Adson. O Adson voltando para recompor e o Fagner ali. Talvez contando ali com a ajuda, tipo, de repente do Duqueiroz chegando para ajudar também. O fato é que no gol do Atlético Mineiro deixaram o Fagner no 2 contra 1. Então o Keno recebeu a bola, o Fagner ficou na dúvida se vai no Keno ou se segura o Arana. No fim ele optou por acompanhar o Arana, deixou o Keno livre e o Keno magistralmente colocou a bola na gaveta, indefensável até mesmo para um goleiro de mais de 2 metros de altura, como era o caso do Carlos Miguel. Tá? O jogo continuou, o Corinthians com poucas finalizações, tá? O Corinthians não conseguia finalizar tanto. O Atlético Mineiro até conseguiu algum chute de fora, mas também não evoluía tanto, né? O grande diferencial desse primeiro tempo, na verdade, foi uma finalização de extrema felicidade, né? Do Keno, porque de resto foi bem parelho o jogo. O Hulk no bolso, literalmente no bolso do Bruno Mendes. Na verdade, o Duqueiroz também ali, os caras não estavam deixando o Hulk jogar, o Hulk não conseguia fazer nada. Foi desarmado diversas vezes. Tentou se jogar, tentou cavar falta, reclamar com o juiz, mas não adiantou muito. Teve até um meme, né? Um meme lá do Hulk. Pô, os caras querem que eu faça gol, mas não marca pênalti, pô. Como eu vou fazer gol de que jeito? Tem uma menina que dublou o Hulk, né? Dublou o Hulk numa das reclamações. Muito engraçado. Ela faz uma vozinha fininha. E, cara, o diferencial do primeiro tempo de fato foi o gol do Keno, tá? Um golaço. O Corinthians volta para o segundo tempo já com alteração. Então sai o William. Não, né? O William, não, o William sai o William. Sai o William e sai. Quem mais? Não me lembro. Eu sei que o William sai e entra ali. Putz, também não lembro quem é. Caraca, mano. Cadê a cabeça? Que é igual o VP. Cara, não lembro. Não lembro quem entrou no lugar do William. Talvez tenha sido o Rony. Olha aqui. Ou o Cantígio. Eu não lembro. De fato, eu não lembro. O fato é que o Corinthians melhora com as alterações do VP. Eu sei que foram duas alterações Ah, tá. Lembrei. Sai Juliano e entra Cantígio. E aí sai o William e entra o Roger Guedes. O Corinthians melhora, mas ainda assim, tipo, não tanto. Em algum momento, se eu não me engano, sai o Maicon e entra o Rony. El Tranquilo, Rony Moura. E o Corinthians melhora a ponto de trocar passes, de envolver o Atlético Mineiro no jogo, até que surge um cruzamento do Fagner e o Fábio Santos completa de cabeça, 1 a 1. Sai o Yuri Alberto na sequência e entra Giovani. Num contra-ataque, o Giovani acaba puxando em velocidade, né? E dribla dois jogadores. Quando ele passa pelo Júnior Alonso, o Júnior Alonso bate com o joelho na perna dele, ele cai. O juiz não marca pênalti, mas depois o VAR chama e olhando o VAR, revisando as imagens, ele acaba marcando pênalti. Pênalti pro tio Chico, toma distância, respira, perna esquerda, desloca o goleiro. Corinthians 2, Atlético Mineiro 1. Para alegria do craque Neto. Putz, eu preciso ver os cortes do craque Neto ali para ver ele
Um tá em a mil. Eu acho muito engraçado, porque eles acabam censurando, né? E fica engraçado. E ele xinga, ele é boca suja, o Neto. Eu preciso ver. E, cara, o Corinthians consegue uma grande vitória. Uma grande vitória. O Corinthians consegue uma vitória com V maiúsculo. Vitória de time grande. Pega um dos melhores times do Brasil, um dos melhores times da América do Sul, na casa dos caras. 5 jogos seguidos perdendo para esses caras. Obviamente, é que é duro também, né? O Corinthians, pô, 2020, 2021, o Corinthians não. Tava difícil, cara. Cara, foram anos assim, terríveis, terríveis, cara. 2020, 2021, o Corinthians levou sapatada de todos os times, praticamente. Do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Do Santos até que nem tanto, né? Mas do Flamengo, então, meu Deus do céu. E do Atlético Mineiro. Quando estava 5 jogos seguidos que o Corinthians não vencia, só perdia para o Atlético Mineiro. Algumas vitórias, algumas derrotas, na verdade, de virada. Pô, teve uma que o Corinthians saiu ganhando de 2-0, gente. Um gol do Arauz e um gol do Jô. No segundo tempo, os caras vêm, fazem 3 gols e viram o jogo. Foi complicado, mas o Corinthians ontem foi lá, ganhou, retomou a vice-liderança do grupo. Do grupo não, né? Do campeonato. Terminou ali em segundo. E é uma vitória que dá moral para a sequência do campeonato. Melhor, para a sequência da temporada. Por quê? Quarta-feira, Corinthians e Atlético Goianiense. Sábado, Corinthians e Botafogo. Terça-feira, Corinthians e Flamengo. Então, o Corinthians ganhou de um time forte, dos melhores times aí do Brasil. E na semana que vem já tem outro que também é considerado um dos melhores times do Brasil. Inclusive vem como favorito para a classificação. Então, o Corinthians vai ter que demonstrar força e falar: ó, aqui é Corinthians. Mas a gente fala de Corinthians e Flamengo quando for o momento de falar de Corinthians e Flamengo, né? Eu estou bastante feliz com o resultado, com a classificação do time, com o retrospecto recente ali, né? Muito embora o Corinthians tenha perdido para o Fluminense, ganhado do Flamengo, perdido para o Ceará, e aí vem de 2 vitórias seguidas, né? Coritiba e Atlético Mineiro. O Corinthians precisa ganhar mais uma para pôr 3 vitórias seguidas, 9 pontos. Diminui a distância para o Palmeiras para 1 ponto. Aí vai enfrentar o Avaí e assume a liderança. E daí, meu amigo, um abraço. Correr pro título. Beleza? Vamos ficando por aqui então, rapaziada. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Curte o vídeo aí, tá? Se inscreve no canal. Se ouviu o podcast, obrigado também. Classifica o podcast aí, seja no Spotify ou no Amazon. No Amazon não, né? No Apple. No Apple Podcasts. Então, classifica lá também para dar aquela moral, fortalecer. Curte também o episódio. E é isso. É nóis e vai Corinthians, mano.